Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular a data válida. Bom, esse é um exercício considerado bastante difícil lá na plataforma LOP, então eu escolhi ele aqui para gravar para vocês, porque também é um exercício bom para a gente aprender como utilizar várias condições dentro de um if, né, para combinar essas condições de forma que você consiga validar um dado, né? E esse dado de hoje vai ser uma data. Então a gente vai receber o dia, o mês e o ano e a gente vai verificar se aquela data é uma data válida, né? Se aquele dia é válido, se o mês é válido, se o ano é válido, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu sininho ativado para você receber as notificações e poder assistir todos os vídeos e aprender junto comigo, beleza? Então vamos lá. Bom, o exercício é data válida, né? Como eu falei. E aqui ele tá se referindo a uma questão, né, da lista. Então, finalizando essa lista, vamos fazer um programa que recebe uma data, 3 inteiros representando o dia, mês e ano, e determina se essa data é válida. O programa deve considerar se o ano é bissexto, a saída deve ser válida para data válida e inválida caso contrário. Se, por exemplo, forem digitados os números 1, 2 e 3, eles representam uma data válida, pois existe o dia 1 do mês 2 do ano 3. Contudo, se os números digitados forem 1, 13 e 3, seria inválido porque não existe o mês 13. Será considerada inválida também datas de dias negativos ou maiores do que 31. Anos negativos também serão considerados inválidos. Bom, aqui tem vários requisitos para a gente poder determinar se essa data é válida ou não. Então, nós vamos começar pelo básico, que é criando as nossas variáveis, né? E fazendo a nossa estrutura básica para começar a lógica de programação. Então, nós vamos vir aqui no Replit, criar o nosso programa com o Node.js e vamos colocar aqui data válida. Então, vamos criar aqui. Pronto. Aqui nós vamos criar nossa variável chamada dia. E o dia ele é inteiro, então parse int prompt digite o dia. Aqui nós vamos colocar mês, digite o mês. Agora vamos para o ano. E aqui nós vamos digitar o ano. Ok. Depois que a gente recebeu o dia, o mês e o ano, a gente vai verificar a validade básica, que é se o ano é válido. O ano tem que ser maior que 0. Se o mês é válido, o mês tem que ser maior que 0 e menor que 12. Se o ano é bissexto ou não, porque se o ano for bissexto, vai ter 29 dias no mês de fevereiro. E se o ano não for bissexto, vai ter 28 dias no mês de fevereiro. Então, essa parte é bem mais importante. É a parte que mais dá erro nos programas, quando a gente está fazendo, é a parte do ano bissexto, né? Que é o mês de fevereiro, principalmente. Então, aqui a gente vai colocar valida ano. E aqui a gente vai colocar ano maior que 0. Beleza. Se ano for maior que 0, valida ano. Por quê? Esse valida ano, ele vai estar aqui como um valor booleano. Então, o resultado dessa comparação aqui, ela é verdadeiro ou falso. Então, se o ano for maior que 0, vai dar verdadeiro. Se não, vai dar falso. E aí, esse valor é o valor da variável, certo? Então, essa aqui é um conhecimento importante que a gente pode sim fazer comparações dentro de variáveis e guardar essas comparações para testar apenas as variáveis, certo? Também enxuga muito o nosso código. Então, vamos aqui, vamos colocar aqui valida mês igual a mês maior que 0 e mês menor igual a 12. Então, aqui a gente já fez uma combinação de duas comparações, que é quando o mês é maior que 0 e o mês é menor que 12, que é quando a gente tem o mês válido. Então, se isso aqui for verdadeiro, os dois ao mesmo tempo, a gente vai ter aqui guardado na variável mês válido, certo? E, por último, se o ano é bissexto. Botar ano bissexto.
Então, vai dar verdadeiro ou falso, certo? Como que a gente sabe se um ano é bissexto? Tem alguns vídeos aqui no canal verificando como o ano é bissexto. Então, aqui eu já vou colocar o código direto, que é: o ano tem que ser divisível por 4 e, né, ao mesmo tempo, que não é divisível por 100. Então, o resto da divisão por 100 tem que ser diferente de zero. Então, o ano é divisível por 4 e não é divisível por 100. Ou ele é divisível por 400, certo? O operador ou, ele é executado por último. Então, a gente vai fazer sempre isso. O i, né, vai ser executado primeiro. E aí, aqui pode dar verdadeiro ou falso, né? Vai dar falso se uma das duas for falso. Tipo, se o ano for divisível por 4 e for divisível por 100, ele é divisível por 400. Então, aqui vai dar falso, mas aqui vai dar verdadeiro. E aí, vai executar do mesmo jeito. Aqui eu também vou criar uma variável para validar o dia. Esse valida dia é no geral. Ele tem que ser maior que 0 e menor que 31, certo? No geral, para todos os meses, o dia tem que ser maior que 0 e menor que 31. Ok. Depois que a gente faz isso, a gente vem para o if e vamos colocar aqui: valida ano e valida mês e valida dia, entra no if. O que é que aqui esse if está fazendo? Ele está dizendo: se valida ano for verdadeiro, ao mesmo tempo que valida mês for verdadeiro, ao mesmo tempo que valida dia for verdadeiro, ou seja, se o dia, o mês e o ano for uma data válida, né, ali no básico, a gente entra aqui nesse if. E aqui dentro eu vou verificar se ele é um ano bissexto. Então, ano bissexto. Porque eu já fiz a comparação e esse ano bissexto ele vai ter um valor verdadeiro ou falso. Então, se ano bissexto, ou seja, se aqui nessa comparação deu verdadeiro, ele guardou aqui no ano bissexto. E aí, se ano bissexto é verdadeiro, a gente entra aqui. Então, aqui dentro do ano bissexto, né, se ano bissexto for verdadeiro, a gente vai colocar um if que verifica o mês. Mês igual a 2. E aí, aqui o mês igual a 2 e mês igual, né? 2 iguais. E dia menor que 29, menor ou igual a 29, certo? Por quê? Porque apenas no mês 2, os dias válidos vão até 29, quando o ano é bissexto. Os outros meses vai dar válido de qualquer jeito. Então, aqui a gente vai colocar alert válido, ou válida, né? Que é a data válida. E aqui outro if que verifica se o mês é diferente de 2, né? If mês diferente de 2, então aqui também é válido. Ok. O que é esse mês diferente de 2? É quando o mês é janeiro, março, abril, maio, até dezembro, certo? Então aqui eu vou colocar else, if, e aqui um else sozinho. E nesse else a gente vai colocar inválida. Por quê? Porque aqui vai cair exatamente o que não é no mês 2 para o dia menor que 29 e que não é para o mês diferente de 2. Ou seja, o mês é 2, mas o dia é maior que 29. Então, aqui a gente vai ter inválida. Beleza, a gente testou para o ano bissexto. E para o ano não bissexto, ou seja, o ano não é bissexto. Então, a gente vai vir aqui, vai testar as mesmas coisas para o ano não bissexto. Então, aqui o dia vai ser 28. Eu vou ter mês igual a 2, dia menor que 28, válida, mês diferente de 2, válida, e aqui else vai ser inválida para o mês de fevereiro e dias maiores que 28, certo? Veja que esse exercício ele é bem complicadinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outra forma de fazer esse exercício, certo? Essa daqui é a forma mais intuitiva, que a gente pensa assim imediatamente, colocando um if dentro do outro, vários ifs alinhados aqui. Aqui, ó, a gente tem o if maior, que é
válida ano, válida mês, válida dia. Então, se nenhum desses aqui se um desses aqui for falso, já vai dar tudo falso. E a gente vai descer para cá, para o else, e vai colocar o mesmo alert, inválida. Certo? Então, a gente vai rodar aqui para ver se o nosso código está funcionando. Então, o dia, eu vou colocar dia 1 do mês 2 do ano 3. Válida, certo? Isso é o básico, uma data válida, simples. Beleza. Agora, se eu coloco 29 do mês 2 do ano 3, é para dar inválida. Por quê? Porque o ano 3 ele não é divisível por 4, nem é divisível por 400. E o mês é 2, né? Então, ele é um ano normal, que não é bissexto, um ano comum, e o dia 29 não existe no ano comum. Ele só existe se for no ano bissexto. Então, aqui, inválida. Vamos testar para um ano negativo. Dia 25 do 3 do ano menos 1. Inválido. Por quê? O ano é menos 1. 3 é um mês válido? É. 25 é um dia válido? É. Mas o ano não é válido. Então, deu inválido. Certo? Vamos testar para outra situação. Dia 29 do mês 2 do ano 2000, válida. Por quê? O ano 2000 ele é um ano divisível por 400. Então, por ele ser um ano divisível por 400, ele é um ano bissexto. E aí, ele vai dar válido aqui no dia 29 para o mês de fevereiro. Certo? Bom, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês como fazer essa mesma verificação com ifs apenas, né? Com poucos ifs. Então, aqui a gente vai colocar essa condição, ano bissexto, né? E ano bissexto. E aqui a gente coloca também o mês, né? Então, esse ou esse. E aí, aqui dá válido, né? Vou colocar esse alert aqui. Vou tirar tudo isso aqui. E a gente tem outra situação, que é ou. Aí, aqui, a gente tem essa outra situação. Também é válido. Tudo em um único alert, certo? Tudo em um único if. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Valida ano, valida mês, valida dia. Ano bissexto ou ano bissexto. Aí aqui a gente vai colocar não é bissexto, mês igual a 2, menor que 28, mês diferente de 2. Então, vamos ver aqui se a gente tem todos os parênteses. Aí aqui o outro problema. Em uma situação onde a gente tem vários ifs dentro do outro, a gente pode esquecer as chaves. Em uma situação onde a gente tem várias condições dentro de um único if, a gente pode esquecer os parênteses. E aí é onde está o problema. Então, sempre se atentem se os seus parênteses estão completos. Então, por exemplo, aqui eu tenho parêntese. Então, aqui eu preciso fechar um parêntese aqui. Aqui eu tenho outro parêntese, está fechando. Agora esse está fechando o outro. Sempre você clica em cima do parêntese, ele vai dar para você qual é a que está fechando. E aí você vai vendo se está tudo fechadinho, né? Para ver se está faltando algum parêntese aqui. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou validar mês, dia e ano. E a gente tem duas situações, né? O ano bissexto para o mês 2, que é o dia menor que 29, ou para o mês diferente de 2, que foi os ifs que a gente fez. Né? Veja que eu estou combinando aqui os ifs. Quando eu tinha um else, eu coloquei o ou. Quando eu tinha um if dentro do outro, eu coloquei o i, né? Então, é exatamente isso. Então, aqui, quando o ano não é bissexto, eu vou ter o mês 2 com um dia menor que 28 ou mês diferente de 2 para os dias normais, né? E a gente vai ver se vai funcionar, certo? Aí, isso aqui
já nem precisa mais, porque a gente já está testando tudo no if só. Então, ficaria aqui só 2 ifs, certo? Mas essa parte aqui, ela é bem mais complicada de entender, por quê? Porque você precisa saber como montar essas estruturas, com vários operadores lógicos, várias condições, né? Várias comparações. Beleza? Agora, a gente vai testar se esse programa está funcionando como a gente espera, né? Assim como a gente fez com o primeiro que a gente desenvolveu, a gente vai testar agora também. Então, aqui vamos colocar o dia 1 do mês 2 do ano 3. Pareceu válida. Beleza. Vamos colocar aqui o dia 29 do mês 2 do ano 3. Inválida. Ótimo, né? Então, tá funcionando corretamente. Vou colocar o dia 25 do 3 do ano menos 1. Deu válida. Então, aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente está fazendo uma verificação e quando o ano ele é menos 1, ele dá válido. Por quê? Porque eu estou utilizando o ou. E aí, quando eu estou utilizando o ou, ele dá uma entrada. Se a gente não amarrar tudo certinho, ele vai dar uma entrada. Então, aqui eu vou colocar um parêntese maior, né? Parêntese maior. Por quê? Porque se a gente abrir isso aqui, se a gente voltar isso aqui para cá, ó, a gente vai ter exatamente isso aqui. Vou mostrar para vocês. Sem o parêntese, sem esse parêntese que eu coloquei agora, ele vai dizer isso tudo e isso ou isso. E aí, esse ano válido, mês válido e dia válido não vai funcionar, certo? Ele não vai ser restritivo, não vai ser obrigatório isso aqui ser válido para funcionar. Por quê? Porque eu esqueci um parêntese. Então, aqui a gente coloca outro parêntese, que é para pegar tudo isso aqui. Então, vai ser um ou outro, para ser verdade. E isso aqui, que está aqui, tem que ser obrigatoriamente verdade. Então, é justamente isso que eu falei para vocês. Dá para fazer com if só? Dá para fazer com if só, mas dá trabalho de entender, de organizar as estruturas todas de comparação dentro de um mesmo if. Então, é bom, ou você faz numa variável separada, você pode colocar aqui var ano b, vou colocar ano b, bx, vou botar ano bx, aí coloco essa estrutura toda aqui. Vamos lá, para separar, para ficar mais fácil. E aí, venho aqui, coloco ano N, tá? Ano N, que é ano normal. E aí, eu venho e coloco toda essa estrutura aqui, certo? Então, a gente apaga isso tudo aqui e volta para cá, para o if bem pequenininho. Então, agora, a gente vai colocar aqui, entre parênteses, ano bx ou ano N. E aí, a gente vai ter aqui essa verificação mais simples, né, de visualizar, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a construção das condições. Se não entenderam, dê uma olhadinha o que cada condição significa. E aí, vocês mandam aqui no comentário para mim se vocês ficaram com alguma dúvida ainda. E aí, a gente vai testar novamente o nosso programa para ver se essa data do dia 25 para o ano negativo vai dar válida ou não. Então, dia 25 do mês 3 do ano menos 1. Inválida, certo? Então, veja que quando eu coloquei todas aquelas condições dentro do mesmo if, já ficou bagunçado e eu esqueci um parênteses. E aconteceu esse problema. Então, isso vai acontecer e vocês precisam entender que pode ser que está entrando aquele valor. E vocês precisam analisar cada uma das condições que vocês colocaram lá para ver se o seu programa está funcionando corretamente. Então, vamos testar para o ano igual a 0. Então, aqui a gente vai colocar dia 2 do mês 5 do ano 0. Inválida. Dia 29 do mês 2 do ano 2000. Válida. Por quê? Porque o ano é bissexto. Agora, se eu colocar dia 29 do mês 2 do ano 3, que não é bissexto, vai dar inválida.
E se eu colocar aqui, por exemplo, o mês 13, que é o exemplo que ele diz lá, dia 1 do mês 13 do ano 2023. Inválida, certo? E aí a gente pode ficar testando aqui vários exemplos de datas para a gente poder ver se vai funcionar para todos os casos. Acredito que sim, porque os testes estão corretos agora. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Esse vídeo ficou bem longo, basicamente uma live, né? Eu dei alguns cortes aqui só para tirar os erros de gravação, mas deixei tudo na íntegra para vocês, porque é um vídeo mais para vocês verem como que é o desenvolvimento de um código mais elaborado, principalmente uma validação de data, que é um código tão comum, né? Mas ao mesmo tempo tão difícil para quem está começando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas. E eu faço esses vídeos com o intuito de ajudar quem está começando na programação. Então, se você está começando, já deixa aí o seu like e coloca nos comentários: estou começando, fique até o final do vídeo. Para eu poder saber que você assistiu tudo e está aqui escutando essa mensagem que eu estou deixando para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!